Boa noite, irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Esta semana, irmãos, nós continuamos fazendo o nosso seminário. A gente faz um seminário lá no Templo Batista de Indianópolis. E, na verdade, é um seminário que vem lá da outra América. O pastor Derek, que é o professor. E agora estamos fazendo online. E essa semana foi a teologia do discipulado. E eu fiquei pensando em ser discípulo. E comecei a pensar durante a semana, e até vou fazer, eu conversei com o pastor Neil, uma série de 3 mensagens sobre isso. E hoje, a minha proposta é te desafiar a ser um discípulo. Mas antes nós temos que saber o que é um discípulo de verdade. E vamos começar hoje, aliás, eu vou pegar esse texto nas 3 mensagens, só que eu vou para alguns textos paralelos, mas a minha base será João, capítulo 15, então vamos abrir lá as nossas Bíblias, no Evangelho, segundo João, capítulo 15, um texto conhecidíssimo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. E como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, nós estamos aqui agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, pensando, meditando, estudando Tua Palavra, e querendo, Pai, aceitar o desafio de ser verdadeiro discípulo do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, ensina-nos, Pai, nesta noite, que haja, Senhor, transformação de vidas, que haja conversão, Senhor Deus, daqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador, que haja, Pai, transformação na santificação daqueles que, apesar de terem o Senhor Jesus Cristo, não conseguem, Pai, ser verdadeiros discípulos, que hoje nós possamos aprender e nos tornar verdadeiros discípulos, se não estamos sendo. É o que te peço, em nome do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Vamos começar na parte 1, né? Que é um discípulo. E aí, você que já é membro de Vila São José, adivinha, né? Eu vou em primeiro lugar na Bíblia, depois dicionário. Tem que ir no dicionário, porque eu tenho que saber o que eu estou falando. Então, no dicionário, diz assim: o que é um discípulo? Pessoa que recebe instrução em relação àquele que a instrui, aquele que aprende, um aluno, aquele que segue as doutrinas de outro. Aí eu pensei, falei, puxa vida, né? Quando Jesus fala aqui que verdadeiramente sereis meus discípulos, meus discípulos, será que era discípulo naquela cultura? Na cultura do mundo grego, porque a Bíblia, o Novo Testamento, é escrito em grego. Então eu fui um pouco mais longe, né? Para você que está aí novo, acompanhando aqui as mensagens, aqui, vai se preparando, a gente vai no dicionário, pega os professores de português, eles estão em casa aí, olha, mas em breve vocês vão estar aqui, prepara, Leica, e vocês aí que são bons de português, que daí eu vou ficar perguntando para vocês aí, eu só vejo o pessoal se escondendo, porque eu vou perguntando, agora como eu não estou sem vocês, eu tenho que pesquisar, né? Então fui pesquisar, vamos lá, olha que interessante, a palavra grega para discípulo
é matetés. Lembra de outra palavra parecida com essa? Matetés não chama uma palavra parecida com isso? Não lembra matemática? Olha que interessante. Matetés, ela tem a mesma origem da palavra matema, de onde vem matemática? Olha, eu não entendo grego, então não sei pronúncia, não sei nada, eu só estou pesquisando. Mas olha que interessante, a palavra discípulo é mateté, e que diz assim, olha, aí eu fui na etimologia. Etimologia é a origem da palavra, tá? De onde ela vem, qual o significado e como que ela foi formada. E aqui diz assim, eu vou abrir aspas aqui, hein? A etimologia, o estudo, o início, a origem da palavra matemática, deriva do grego matema, que significa ciência, conhecimento, aprendizagem. E a palavra matemática vem de um verbo, mantano, que é aprender, ou de um jeito assim, qual é a ideia, né? Tem coisas, irmãos, que não dá para traduzir, sabe, eu vou abrir um parênteses antes de terminar aqui, tem palavras que não dá para traduzir, nós temos alguns profissionais aqui, olha, até a Andresa, que você está aí vendo fazer a mímica, né? a Libras, perdão, fazer a Libras, trabalha em marketing. Fala, por que não fala mercadologia? Porque marketing é mercadologia. Não é. Porque mercadologia seria estudo do mercado e marketing é mais. Então, a gente acaba pegando essas palavras, né, que chama de neologismo, né, vamos criando palavra, porque não tem como traduzir. O conceito é maior. E aqui, matemática, não é só aprendizado. Então, o pastor Neil que teria mais propriedade, porque ele é professor de física e de matemática. Mas olha, pastor Neil, que definição interessante. Matemática é o esforço mental necessário para pensar em algo. Bem legal, essa é boa para vocês matemáticos, hein? Pensa que matemática é ficar fazendo continha? Não. Matemática, ele inclui o seguinte, pensar em algo, aprendendo fatos importantes, ganhando conhecimento através da experiência, com reflexão. Então, se eu pegar o discípulo como um matemático, com aspas aqui, tá? Matemático nesse sentido, alguém que estuda, alguém que calcula e alguém que busca um resultado. O discípulo, nesse sentido, e é o discípulo, é a palavra que Jesus está usando, ele não é só um seguidor, não, ele não é um seguidor. Eu posso aprender uma série de fórmulas e não ser um matemático, tem nada a ver matemática, não é que não aprender fórmula, é mais que isso, eu não vou chamar o pastor Neil aqui, mas é mais, eu sei que é mais. Ele não é um cumpridor de regras, não adianta chegar e falar assim, olha, pessoal, 1 mais 1, 2. Aí fala, por que não? Me escreve isso que está certo. Tudo bem, eu posso até acertar uma prova de matemática, mas ainda não serei um matemático. Não serei um discípulo. Eu não posso ser um decorador de fórmulas, né? Como que é a matemática? Na matemática, que a gente vê nas provas de matemática, o que ela vem? Ela vem um problema, não é um enunciado do problema, e aí eu tenho que aceitar o desafio de ter a resposta daquele problema. O problema matemático, aliás, a matemática, ela começa com um problema, não é, pastor? Eu apresento um problema, eu quero buscar uma solução, e aqui eu começo o desafio, porque seria a pessoa que pensa, reflete, analisa e aceita o desafio. Você aí que é aluno do pastor Neil, sabe por que você às vezes tira umas notas baixas lá? Ou porque você não aceitou o desafio de resolver o problema, ou porque você foi por um caminho errado, você tinha um conceito errado, só isso. Daí como corrigir, até a nossa vida tem como corrigir. Meu desafio com você hoje é, realmente, eu sou um discípulo? Realmente você é um discípulo no sentido matemático? Não aquele que decora a fórmula, veste uma camisa, manga comprida, põe uma Bíblia, faz uma cara de bonzinho e vai para a igreja, decorei fórmula. Sei os hinos e vou até mais longe, hein? Vou até mais longe. Tenho a Bíblia de cor.
vou fazer um merchandise aqui, né? O livro de Eli, né? Tenho a Bíblia de cor. Não significa que é um discípulo. Você, tem um conhecimento bíblico. Não significa que é um discípulo. Quando os saduceus fizeram uma pergunta para Jesus, e eles eram estudantes da Bíblia, ele falou: vocês não conhecem o poder de Deus? Então, peraí, eles não eram discípulos, apesar de terem cultura bíblica. Então, eu vou querer que você abra a mão agora, da sua cultura bíblica, perdão, eu não quero que você jogue fora, só pensando que para o que nós vamos saber hoje, para ser um discípulo, não é necessário ter cultura bíblica. Pastor, eu não sei nem ler, eu não sei ler, posso ser um discípulo? Pode, pastor, eu quero ser um discípulo, eu tenho que fazer teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, não precisa, não, vamos aprender hoje um pouco sobre discípulo, de verdade, no conceito grego, no conceito que Jesus quer falar, no conceito de alguém que calcula, que analisa, aceita o problema e fala: essa é a solução. Vamos lá, no primeiro versículo que eu li, João capítulo 15, verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E aí, eu já li tudo, no verso 8, ele diz: nisto é glorificado meu pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aí, vamos ver, a palavra discípulo aparece na minha tradução aqui, 26 vezes no Novo Testamento, mas olha que interessante, só no Evangelho de João, 14 vezes, mais da metade. Então resolvi pensar que seria bom a gente estudar o Evangelho de João, por isso que tem tanta coisa sobre discípulo. Então, a primeira coisa, quando você vê aqui: eu sou a videira verdadeira, e você tem que estar em Cristo, o que é isso? É uma fé de entranhas, é uma fé entranhável. O que é entranha? Não, entranha são as vísceras, é o que está dentro de você, isso é entranhado. Então, acreditar em Jesus não é a fé que se exige para um discípulo, não é uma fé comum, sabe? Pastor, eu sou crente, olha, eu vou todo domingo na igreja, e agora eu assisto todos os cultos pela internet, participo das reuniões. Não é só isso, não é uma fé sem custo, e vou mais longe, não é uma fé sem riscos, é uma fé entranhada de tal forma que alterou o meu paladar, que alterou os sentimentos, que alterou a minha vida. Mas está ficando doido? Que paladar é esse? Faz algum tempo que a gente não faz desse jeito. Nós tínhamos aqui anualmente o nosso dia de missões, e aí cada classe trazia uma comida, e o desafio era: eu vou comer a comida que menos me apetece, que meu paladar não aceita, né? A gente tem aqui, agora tem que contar os podres, hein? Vocês são novos, hein? No passado, rapaz, muito no começo, eu era um menino ainda é jovem, né? Mas era mais menino ainda. Neil, o que você vai comer? O que você não gosta aqui? Bucho, não era dobradinho, irmãos, era bucho. Olha o Neil, aí eu descobri que ele era palmeirense, o bicho ficou verde, passou mal naquele dia, e o meu sempre era jiló e jaca, o pessoal fazia. Aí sabe o que aconteceu? Por que nós fazíamos isso? Porque se eu chego na casa de alguém e tem jiló, eu vou comer o jiló, porque Cristo alterou o meu paladar, porque eu vou comer, porque é mais importante eu dar o meu testemunho do que eu falar que eu não gosto. Tem muitas coisas que a gente faz. Então, isso é a verdade, mas é como a etimologia, eu tenho que ir mais fundo. Sabe um texto que me chocou agora, quando eu estava estudando para pregar, em João? Eu achei a palavra discípulo em João capítulo 6. Vamos lá em João capítulo 6, volta um pouquinho aqui, em João 6, e você vai ver, nós vamos hoje ver 3 classes de discípulos, que estão aqui em João capítulo 6, e o
O nosso desafio continua. Qual classe que estamos? Vamos lá, João capítulo 6, no verso 56. Olha o que Jesus está falando. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, falando aos judeus, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. E agora, presta bem atenção no verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Sabe, eu tenho que confessar para os irmãos, eu não entendia esse versículo. Eu não entendia. Será que eles pensaram que era canibalismo, tinha que comer Jesus? Já fomos até acusados disso no passado, mas não era isso. Não era isso. O problema aqui é que Jesus está dizendo que o discípulo dele vai depender dele para viver. Não é para ir na igreja. O discípulo dele vai depender dele mesmo numa época de perseguição. O discípulo dele vai amar tanto ele que numa pandemia vai continuar do mesmo jeito. O discípulo dele é mais forte, ele depende de Jesus. A alma do discípulo se alimenta de Jesus. O povo de Israel se alimentou de maná, lembra? Maná caía no céu, tal. Mas você lembra que eles ficavam com saudade dos pepinos, alho poró, melão que tinha no Egito. E eles chegaram a falar que o maná era um alimento vil. Vai lá depois em Números, eu não vou ler aqui, em Números capítulo 21, você vai ver eles falando: esse alimento é vil, esse pão. O discurso era duro, sabe, irmãos, era um discurso contra os prazeres, era um discurso de abnegação, era um discurso que os judeus entendiam bem, porque sem maná, o povo morreria no deserto, e sem Jesus o discípulo também morre. Sabe o que significa? O que Jesus está falando? Ele está dizendo que o discípulo, e se você é um discípulo de Cristo, o sangue de Jesus tem que estar correndo na sua veia. Opa, espera aí, é isso que ele está falando, o sangue dele está correndo na sua veia. Significa que você vai prestar contas para Jesus 24 horas por dia. É como se Jesus andasse com você em todos os dias, em todos os instantes da sua vida. Quando você está trabalhando, quando você está no computador, quando você está no rádio, quando você está assistindo um filme, uma série, Jesus está do seu lado. Ah, pastor, mas tem filme aqui que se Jesus tivesse eu não assistia. Então, não, mas tem coisas aqui que eu faço que se Jesus tivesse eu não faria. Então, por isso que o discurso é duro. Jesus está dizendo que você não vai mais viver a sua vida. E aí eu me questionei, será que eu sou realmente discípulo?
Será que eu vivo a minha vida? Sabe, quando aquelas pessoas compreenderam o que Jesus estava falando, é algo, como é que eu vou falar? É algo que para nós talvez não faça tanto sentido quanto para eles, mas eu vou resumir. Teve uma pessoa, um discípulo de Cristo, que resumiu muito bem o que era comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus. E eu vou voltar para João 6, eu vou voltar aqui, mas eu queria te convidar para ir até um escrito daquele discípulo chamado Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, sabe o que Paulo está dizendo? Eu comi a carne de Jesus, eu bebi o sangue de Jesus. Falou, onde é que está escrito isso, pastor? Está aqui, ó. Vai lá para mim, Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é discípulo. Não vivo mais para mim, eu vivo, é Cristo vivendo em mim. Isso é um discípulo. E aí eu estou vendo que eu preciso de melhorar muito, porque eu ainda não sou um discípulo completo, como Jesus quer. Paulo, ele é tão ousado, que ele diz, pode me imitar a mim, porque eu imito a Cristo. Só eu teria muita restrição de falar, imite a mim. Estou lutando ainda. Talvez você também esteja. E eu queria te dizer que nós temos que tomar cuidado, para não nos enganarmos a nós mesmos. Precisamos de ser realmente discípulos. É esta a ideia. Volta para João 6 para mim, volta lá. Quando as pessoas entenderam o que Jesus estava falando, o que acontece, João capítulo 6, verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu já falei de manhã, eu não consigo acompanhar aqui. Eu não quero ser ofensivo, mas eu preciso de ser duro hoje, porque ser discípulo é ouvir coisas duras. Nós temos mais de 200 membros. Até a hora que eu subi aqui para pregar, não tinha 100 pessoas online. Eu sei que tem famílias, mas onde estão os discípulos? Onde estão? Onde você está? Eu talvez estou falando com a pessoa errada, você está aqui ouvindo, mas é mais, irmãos. Discípulo é mais. Discípulo é falar o que Paulo falou. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Você é um discípulo, porque aqui vem o primeiro grupo de discípulos. Você viu que interessante, o que a Bíblia usa aqui no verso 66? Desde então, muitos dos seus amigos tornaram para trás. Não. Desde então, muitos dos seus seguidores foram para trás. Não. Ele diz discípulos. Mateteus. Ele diz pessoas que estavam raciocinando, pastor Neil, fazendo cálculo matemático. Eles pegaram o problema, resolveram a equação e disseram, não é para mim. Por isso que eles foram para trás. Sabe o que aconteceu? Eles eram discípulos, pastor, está escrito então, eles eram discípulos, só que eles não tinham feito o cálculo ainda. Eu me matriculei na aula de matemática do pastor Neil, só que a hora que eu vi o que era, eu disse, não é para mim não, tchau, eu vou para outra área, essa área não é minha, porque a hora que ele me passou os problemas, eu falei, o que é isso? Eu estou indo embora daqui, pastor, eu posso optar por não fazer matemática? Pode, então tchau, fica você com a matemática, eu vou para outro. É isso que eles fizeram. Quando eles fizeram os cálculos, quando eles perceberam o custo, eles disseram, não vou mais continuar. E aqui eu preciso de parar e eu vou orar agora. Se você que está me ouvindo, não fez os cálculos do que é ser cristão, é uma boa hora para você desistir. Desiste. Não tem meio cristão. Sabe aquela história de que eu acho que ela está meia grávida? Não existe meio grávida. Ou está grávida ou não está. Discípulo, irmão, ou você é
ou você não é. Então, se você acha que não é para você, pode ir embora. Pode, desconecta aí. E olha, não estou sendo duro não, hein? Se você quiser só esperar mais um pouquinho, você vai ver que eu estou seguindo o que a Bíblia diz. Mas eu vou parar para orar, como eu disse. Eu quero te dar um minuto para você parar e pensar, analisar a sua vida e pensar comigo. Estou sendo um discípulo? Eu quero ser um discípulo? Eu quero chegar um dia e dizer, olha, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Eu quero falar isso para minha esposa, ou você para o seu marido. Eu quero falar isso para o meu pai, para a minha mãe. Eu quero falar isso para o meu filho. Eu quero falar isso para o meu chefe. Eu quero falar isso para o meu vizinho. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Eu quero falar isso. Você tem que pensar se você aceita o desafio. Vamos orar. Vou te dar um minutinho aí, menos, alguns segundos, hein? Pensa aí, faz o cálculo, raciocina. Comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus significa que você está deixando Jesus viver a sua vida. Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe, que possamos ser verdadeiros discípulos. Nós não queremos estar nesse grupo que te abandona, Senhor Deus. Não. Nós queremos seguir até o fim. Nos abençoe, Senhor. Nos renova nossas forças. Nessa pandemia, Senhor Deus, estamos ficando tristes, aflitos, estamos ficando, Pai, deprimidos. Te peço, Pai, que nós possamos levantar as nossas frontes, os nossos rostos, Senhor Deus, e continuar deixando que o Senhor Jesus viva em nós. Porque é em nome dele que nós oramos. Amém. Então vamos lá. É isso mesmo que você quer? Então tá bom. Eu só quero te lembrar, quando eu falei isso, que você vai chegar a uma conclusão de que você ou quer continuar ou não. Por quê? Porque se você ficou mais um pouquinho aí, no verso 67, sobraram 12 pessoas. Sabe o que Jesus falou para eles? Talvez fosse eu ia falar, que bom que vocês ficaram, hein? Agora vamos ganhar o mundo. Não. Ele vira para eles e fala, quer ir embora? A porta está aberta. Por isso que eu fui duro com você, porque foi Jesus que fez assim. Verso 67 de João, capítulo 6. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Não. Jesus falou assim, pode ir embora. O discurso era muito duro. O discurso era, vem me seguir e deixa eu viver a sua vida. Abre mão de tudo. E se você pegar a teologia do discipulado, se você pegar a ideia de discipulado que Jesus põe, é essa. Pensa bem, olha, pensa comigo, você que continuou. Fala, não, eu quero ser discípulo, pensa bem. Ah, eu amo meu pai e minha mãe, que ele falou, tem que amar. Se você ama o pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Difícil. Pensa no que ele falou. Falou, se o seu olho te escandalizar, pode arrancar e jogar fora. Por quê? Porque é o olho de Cristo, ele não quer ver pecado. Sabe o que ele disse? Ele não disse, venha ser meu discípulo e você terá uma vida boa, está livre da Covid. Não, ele muito pelo contrário. Ele falou, pega a sua cruz e me segue. Sabe o que eu queria ter ouvido do meu mestre? Pode vir para mim, está protegido. Não, ele disse, você vai ter aflição. O custo do discípulo, o custo do discipulado é uma equação muito difícil. É um problema daqueles que a gente vê na lousa inteira. Sabe, você que é aluno do Neil, aí quando ele passa aqueles negócios que parece que a lousa inteira não acaba, ele usa a parte de cima, a parte de baixo, tem tanto símbolo lá que você já não sabe mais onde começa, onde termina. Essa é a equação de ser discípulo, porque a sua vida está lá, o seu sangue está lá, a sua saúde está lá. O nosso professor, o Derek Coleman, né, que é o professor, ele já pregou aqui, lembra? Pregou aqui uma vez já. Foi bem interessante o testemunho que ele deu. Tio dele, ele falou o nome, eu não me lembro, acho que é Terry, mas eu não lembro. Foi fazer um velório, senhor já de idade, o Derek já tem 59, tio dele de idade foi fazer um velório.
pegou Covid no velório, morreu. Aí um colega, vizinho, sei lá, alguém, amigo do Derek, o colega do Derek, falou, eu pensei que Deus ia proteger os crentes. Ele disse, meu tio era um discípulo, ele pagou o preço. Pagamos o preço, pastor Ney. Vamos lá no velório, vamos no hospital, vamos levar as pessoas. Cadê vocês da capelania que estão me ouvindo? Paga o preço, tem que ir na rua dar comida para o pessoal. Pessoal que não usa, não tem nem sabão para lavar a mão, não tem álcool gel, nada. Tem que pagar o preço. Se você não está disposto a pagar o preço, não adianta ser discípulo, nem se dizer discípulo, porque você não é. Estamos estudando agora, na Escola Bíblica Dominical, os reis de Israel, estamos estudando, vamos começar agora nos reinados específicos, mas lembra quando nós terminamos Davi? Quando veio a praga e ele tinha que construir lá um altar no campo de Araúna, Araúna falou, toma, é seu. Ele, não, eu não vou oferecer para Deus um sacrifício que não me custe nada. É isso daí, irmãos, o sacrifício tem um custo. O discípulo é aquele que está decidido a pagar o custo. É assim que vai funcionar. Então, vamos agora voltar para João 15, volta lá, para o nosso texto mesmo, aqui, olha, João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador, toda vara que em mim não dá fruto, a tira, arranca, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira, e que a vara, o galho, não está nele, ele disse, se o galho não está em mim, vai ser arrancado. E por que isso? Irmãos, vamos voltar. Comer a carne, beber o sangue, é estar dependente de Jesus para viver. É um galho, quando entra lá naquela árvore, ele vai viver dependendo daquela árvore. É assim que funcionam os enxertos. Sabe por que Jesus diz que ele é a videira e nós somos os galhos? Porque dele sai a seiva. Sabe o que é seiva? Dentro da árvore, em algumas árvores que chamam de vasculares, que tem vasos, né? Quando você corta, ela sai um líquido, aquilo é a seiva. Eu fui lá, no dicionário, de botânica. O que é seiva? Em botânica, a seiva é um líquido que circula nas plantas vasculares. Podemos dizer que a seiva é o equivalente ao sangue dos seres humanos. Por isso que o discurso de Jesus, de João 15, está ligado com o discurso de João capítulo 6. Tem que ter a seiva, tem que ter o sangue de Jesus correndo nas veias, tem que viver a vida de Jesus. É isso que é ser um discípulo. Nós chamamos aqui de crentes, né? Mas sei lá, é tanto que chama de crente que eu já nem sei mais qual o nome que usa. Evangélico, crente, eu não sei. Eu quero te dizer que você seja um discípulo, um seguidor, aquele que deixa o sangue de Jesus correr, aquele que abriu mão da sua carne e deixa que a carne de Jesus viva a sua vida. Esta é a vida de um discípulo. É assim que acontece. Quando você aceita Jesus, você já fez isso, sabia? É o único jeito de você vencer Satanás. Sabe por que ele deixa o pecado nos pegar? Sabe por quê? Porque nós damos moleza. Nós esquecemos que não é a nossa vida, e por isso que nós caímos no pecado, porque Satanás, você não consegue vencê-lo, não, você não consegue, não adianta dizer, sabe quando você escuta assim, olha, vocês sabem que eu não gosto de criticar ninguém, mas tem negócio de que, vem aqui a pessoa endemoniada, eu vou falar, sai, vira galinha, vira cachorro, desculpa, não entra na minha cabeça, porque Satanás não é aquele palhaço, aquele bobo da corte que está lá, não, irmãos.
Você não consegue ganhar Satanás desse jeito, sabe? Pode deixar, pastor, eu vou lá, falo em nome de Jesus e está tudo resolvido. Vai na sua Bíblia lá. Tinha um demoniado, os discípulos disseram, já tentamos de tudo e não conseguimos. Os discípulos de verdade, os 12, hein? Por quê, irmãos? Satanás. Só tem um jeito de ganhar de Satanás. Vamos lá, dá um pulinho lá em Apocalipse. Pulo rápido, lá no finzinho da Bíblia, é o último livro. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Se quiser saber mais, assista o culto de quarta-feira que estamos estudando. Apocalipse, mas vamos lá, Apocalipse 12, vou só entrar um pouquinho, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram, como? Pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Está vendo? Irmãos, discípulo é atitude, é você abrir mão da sua vida. Leia aí, Livro dos Mártires, um clássico da literatura cristã. Pessoas que, queimadas vivas, não, como é que é, pastor? John Hus, né? Não me amarre, eu não vou fugir. Acho que é John Hus que fez isso, eu não sei, mas teve alguém que fez isso. Como? Policarpo, de Esmirna. Foram amarrar para queimar vivo, ele não me amarra, porque eu não vou sair, não vou embora. Na Idade Média, fizeram uma lista de pessoas que deviam ser queimadas vivas. E uma mulher não estava lá, erraram o nome dela, ela foi lá e disse: sou eu. Vocês erraram, mas sou eu quero morrer. Nós estamos escondidos, fugindo da morte, quando no passado os cristãos queriam morrer por Cristo. Queriam. Nós somos discípulos? Eu fiquei envergonhado, irmãos. Temos que ter atitudes de ser cristão. Por que eles ficaram ao lado de Cristo? O discípulo, os 12 ficaram lá. Vamos lá, João 6, volta João 6 comigo. Quando Jesus disse, no verso 67, vocês querem ir embora também? Simão toma a vez de porta-voz dos discípulos, dos 12, disse, verso 68 de João, capítulo 6. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Sabe quem são esses 12? São os mesmos que disseram lá em cima: duro é esse discurso. Quem poderá ouvir? Verso 60 eles falam isso. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E Pedro diz: nós vamos continuar, mesmo com o discurso duro. Nós somos uns fracos e temos que melhorar para ser verdadeiros discípulos, deixar o sangue de Jesus correr nas nossas veias. Estamos fugindo, chegamos ao ponto de Hebreus, que de tanto medo da morte, vivemos a vida de servidão. Eu não estou dizendo para você ser um imprudente, de jeito nenhum, mas não sou, se cuide, mas não abra mão da sua vida cristã, não há tempo. Você está vendo o número de mortes? Você está vendo no Brasil o número de mortes? Você viu qual é o país agora que explodiu? Explodiu. Agora bateu até no Brasil. Sabe qual é o país? É a Índia. E sabe de onde que veio essa explosão de Covid lá? De uma festa religiosa. Na festa que eles juntaram 5 milhões de pessoas num dia. O problema, pastor, está vendo, a Covid pegou. Irmãos, a idolatria é o inferno, porque a Bíblia diz em Apocalipse 21 que não entrarão nela os idólatras. Então isso é pior. O pior, quando você vê esse número de pessoas, pense em pessoas que estão indo para o inferno, sem Cristo.
e nós temos que fazer alguma coisa para elas, qualquer coisa. Doe-as comida, isso já é alguma coisa. Faça alguma coisa. Esses dias eu fui numa loja, eu precisava de consertar um aparelho, e tinha um senhor, e eu fiquei emocionado também. Eu ainda vou perguntar para o atendente, porque eu senti algo diferente nele. Tinha um senhor do lado, respondendo um teste, para ter uma profissão bem humilde. Ele não sabia fazer conta, e o homem aqui ajudando, olha, pega o papel. E ele me atendia, dizia, espera um pouquinho, ia lá, atendia o homem não sabia, era semi-analfabeto. E aí ele estava ajudando. Eu falei, olha, rapaz, o homem ficou tão agradecido daquele rapaz, que estava atendendo a mim, que estava pagando, mas pedia licença para mim, para atender o homem, que ele estava ajudando. Eu falei, olha, talvez seja um discípulo. Ainda vou perguntar para ele tem jeito de discípulo. Você é discípulo? As pessoas olham para você e dizem que você é discípulo? Então, se você ficou nesse grupo, se você não foi embora, naquela multidão que foi embora, se você quer estar entre os 12, eu queria dizer o seguinte, você tem que se comprometer com Cristo, não comigo, não com a Igreja Batista de Vila São José, mas você tem que se comprometer com Cristo, que você está disposto a comer a carne dele, a beber o sangue dele, para deixar com que ele viva a sua vida. Irmão, já estamos há 2 anos nessa pandemia, né? Mas está caminhando, já estamos, mais de um ano, estamos entrando no 2º ano aí. E muitos de nós não vamos chegar no fim da pandemia, nós vamos morrer antes. Desde o começo, eu tenho comentado com o pastor Neil, nós temos a nossa estatística. Nós não queremos saber só 10%. Não, nós queremos 0. Essa é a estatística, preservar a vida de cada um. Essa é a estatística nossa. Mas, pelo andar da carruagem, muitos de nós não vamos sobreviver à Covid. Muitos de nós vamos ou já perdemos emprego ou renda. Muitos de nós já perdemos entes queridos. Mas se você optar por responder e atender o desafio de ser discípulo, nada, nem Covid, porque a Bíblia diz que nem a morte nos separará do amor de Cristo. Você tem que aceitar esse compromisso. Sabe, o segundo grupo é dos 12 que aceitaram. Eu espero que você esteja nesses 12 que aceitaram. E aí eu poderia terminar aqui, mas infelizmente ainda tem um terceiro grupo, que é um grupo muito ruim, porque se você continuar o texto de João capítulo 6, depois que do verso 69, que Jesus diz, que Pedro diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, Jesus responde no verso 70, o terceiro grupo de discípulos, todos os discípulos em o nome, hein? Os que fugiram, discípulos, os 12 que ficaram discípulos, e esse terceiro grupo também foi chamado de discípulo. Verso 70, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Mas será que Judas enganou todo mundo? Na verdade, irmãos, Judas enganou os outros apóstolos, porque ele tinha uma atitude de piedade falsa. Mas lembre que você leu comigo aqui, né? Nós lemos aqui em João capítulo 6, que a Bíblia diz, no verso 64, bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Tinha um falso discípulo, só que é difícil você pegar o falso discípulo, mas olha, se eu ou você somos falsos discípulos, nós podemos enganar todo mundo, mas Deus conhece o nosso coração.
É por isso que o sangue de Jesus tem que estar circulando nas nossas veias. Certa vez, ou uma semana antes de Jesus morrer, ele foi visitar Maria, e lá Maria unge Jesus com um perfume bem caro, e um discípulo disse assim: nossa, por que gastou todo esse dinheiro com perfume? A gente podia dar para os pobres. Que rapaz, que piedade. Depois, quando João escreve sobre Judas, olha o que ele diz. João 12, dá um pulinho comigo aqui, estamos em João. Hoje ficamos quase praticamente em João. João 12, verso 4. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que o havia de trair, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que dali lançava. Ele já era um ladrão. As atitudes dele já denunciavam, irmãos, o discípulo tem que ter atitude. Não tem discípulo sem atitude. Durante a Idade Média, algumas pessoas se fecharam nos mosteiros, nos conventos, e ainda alguns fazem isso, tentando ter uma vida sem pecado, mas isso não resolve, porque o pecado está dentro de nós. Só tem um jeito de você tirar o pecado, é comer a carne de Cristo e beber o seu sangue, é deixar que Ele viva a sua vida. E aí você pode estar no mosteiro, você pode estar num avião, você pode estar no meio de uma rua, porque você é cristão em todo lugar. O Senhor Deus conhece o seu coração, porque aqui Judas passaria facilmente por um bom homem. Vamos dar dinheiro aos pobres, e ele talvez ganhasse o Nobel, sei lá, se tem Nobel de paz, sei lá, de filantropia, talvez ganhasse um prêmio de altruísta do ano. Mas há um Deus que conhece o coração, e depois é revelado, e João escreve: ele era ladrão, ele já vinha roubando, mas ninguém percebia. Sabe por quê? Porque meio de cristão, ninguém vai roubar. Mas Jesus sabia. Jesus conhece o discípulo, porque a nossa vida, Ele está vivendo aqui dentro, então Ele conhece. Então, pense de uma coisa, o que acontecia com Judas? Por fora, ele era um discípulo, mas por dentro, ele não estava ligado na videira verdadeira, não tinha a seiva de Cristo, de onde vêm os nutrientes, de onde vem a vida, o sangue é a vida. Ele não tinha, por isso Jesus disse que nós temos vida nele, porque o sangue dele corre dentro de nós. É esse que é o verdadeiro discípulo. Ele não quis abrir mão da sua vida. Ele pegava o dinheiro, vê se pode. Ele pegava o dinheiro. De quem que era o dinheiro? Era da obra de Cristo. Ele roubava o próprio Deus. A gente não faz isso, né? Ou faz? É hora de repensar no nosso discipulado. Os primeiros abandonaram. Talvez já tenham saído do Facebook aí. Tá bom. Ficamos 12. Não podemos ser falsos como Judas. E eu vou considerar que não temos nenhum Judas. Os 11. Pastor, mas eu sou pecador. Não se preocupe. Pedro negou Jesus. Tomé duvidou que ele tinha ressuscitado. Não se preocupa não. Pecado a gente tem. Apesar de Cristo viver em nós, nós temos vergonha de nós mesmos, porque nós temos o corpo do pecado. Mas sabe, um dia, quando Jesus falou que tudo vai ser revelado, e algumas coisas já foram reveladas, sabe onde é que você vai encontrar esses 11? Olha que legal onde você vai encontrar, eu vou terminar lá. Pode sair de João, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos comigo, vou terminar, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1.
E aqui nós vamos encontrar estes 11. No verso 13, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Nessa lista não tem Judas Iscariote. O que eles estavam fazendo? O que os 11 ficavam fazendo lá? Eles tinham aceito o desafio da matemática. Eles eram mateteus de verdade, as pessoas que fizeram o cálculo e disseram: bom, vai custar a minha vida, eu vou ser perseguido, eu vou falhar, mas eu não vou desistir. Vou brincar aqui, pastor Neil, já repeti 2 vezes na sua matéria, mas eu não vou desistir, porque eu quero aprender matemática. É isso que eles fizeram. Eles eram pessoas falhas, não eram gênios, eles eram pessoas até chamadas de iletradas, mas sabe qual foi a vantagem deles? Eles não desistiram. Quando você olha esses 11, Jesus morreu, foi crucificado, já estava assim, todo mundo com medo da perseguição, mas sabe onde eles estavam? Todos, verso 14, todos estes perseveravam, unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os 11, falhos, discípulos falhos, discípulos pecadores, mas não desistiram. Não desista. Se você ficou até aqui nesse vídeo, e vocês que estão aqui não foram embora, seja um dos 12. Talvez você fale: pastor, de vez em quando eu sou um discípulo meio, não falso, mas vou usar uma gíria aqui, perdoe, tá? Sou um discípulo meia boca, pastor. Então, dá para consertar. Dá para consertar. Eu já vi o pastor Neil dando aula, eu não estou falando muito dele, mas é por causa de matemática, o assunto é dele hoje. Eu já vi ele pegando uma pessoa que não tinha acertado, ele: não, você vai acertar, vem cá que você vai acertar. E ele fez a pessoa acertar, não deu cola, não. Ele ensinou o caminho, falou: faz por aqui que você acerta. Eu já vi ele fazer isso. E acerta. E acerta. Deixa o Senhor Jesus dirigir você, que vai dar certo. Você quer aceitar o desafio de ser cristão? Estamos juntos. Eu vou tentar mudar também. Tentar ficar mais parecido com Cristo. O alvo é Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. E eu não quero viver eu, mas dizer que Cristo vive em mim. Essa é a minha vontade. Que seja a sua também. Vamos orar. Senhor Deus, talvez hoje, Pai, alguma pessoa que não tenha Cristo e quer ser o discípulo dele, que hoje, Senhor, possa realmente ter aceitado o sacrifício de Cristo, com aquela fé salvadora, a fé das entranhas, a fé que deixa o sangue de Cristo circular nas suas próprias veias. Eu te peço, Pai, que possa realmente ser uma conversão verdadeira e que nós possamos acompanhar e ajudar essa pessoa, nos dê força e sabedoria para isso. Talvez, Pai, algumas pessoas aqui que estavam desistindo de ser discípulos, mas agora recalcularam suas vidas e querem pagar o preço. Pai, dê-nos forças para continuarmos perseverantes em oração e súplica e testemunho, para sermos chamados teus discípulos. Talvez, Pai, alguém desistiu, e eu te peço que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa. Abençoa-nos, Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém. Boa semana, discípulo de Cristo.